Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de sugerir novamente o canal do meu grande amigo Walter, que começou há pouco tempo, mas é bastante promissor. Vocês já devem conhecê-lo. O seu canal é o Curiosidades e Mistérios. Sugiro que vocês vejam um vídeo sobre a bizarra história de uma possessão em massa numa escola japonesa e também a incrível história de teletransportação dos irmãos Pacini. Vocês vão gostar com certeza. É um canal português que trata de assuntos misteriosos e sinistros, principalmente da Europa e Estados Unidos. E é realmente um trabalho muito interessante. Inclusive, o roteiro do vídeo de hoje foi feito exclusivamente para o canal Paralelo Metafórico pelo próprio Walter. Vão lá, se inscrevam e certamente vocês não irão se arrepender. O link está aqui na descrição. Vamos ao vídeo de hoje. Sucateiro, bruxo e assassino. Francisco Leitão ficou conhecido como o Rei Gob, em alusão a uma divindade pertencente ao Wicca, uma religião neopagã muito próxima à bruxaria. Este maníaco dizia estar possuído por 4 entidades diferentes e estampou as manchetes de jornais e revistas em Portugal após o desaparecimento de 3 jovens em 2010. Ele cometeu variados tipos de crimes dentro de um castelo, onde ele morava. Francisco se autodenominava de o Rei dos Gnomos. Além de suspeita de assassinato, ele foi preso acusado de cometer abuso sexual em mais de 500 crianças. Eu vou experimentar lançar a minha ira cá para fora, a minha energia! Francisco José da Cruz Leitão nasceu no dia 28 de outubro de 1968, em Carqueja, Lourinhã, Portugal, numa casa que pertencia aos pais José e Maria Idalina. Foi lá que ele viveu durante toda a sua vida. Sua infância foi igual a de tantas outras crianças daquele tempo. Nascido num pequeno vilarejo na zona rural, numa terra onde não existia quase nada e moravam menos de 40 famílias. Ele passava os seus dias brincando com os irmãos mais novos, amigos e vizinhos. Francisco, apelidado pelas pessoas mais próximas de Chico Avião, gostava de pular corda, pique-esconde e amarelinha. De futebol, ele nunca gostou. Quem o conheceu dizia que ele era uma criança normal. Foi só quando cresceu que ele se tornou estranho. Aos 12 anos, ele passou a andar acompanhado somente de homens e só saía de casa durante a noite. Ele também não chegou a concluir o ensino fundamental e aos 20 anos se casou. Mas o casamento durou apenas 1 ano, pois a sua esposa, Rosa, o flagrou na cama com outro homem. O pai de Francisco foi embora após a morte de sua mãe. A casa onde morava, mais tarde, se tornaria o seu castelo. Pouco tempo depois, ele se casou novamente com uma mulher chamada Gina, 15 anos mais nova, com quem teve uma filha. Mas Gina abandonou o marido pelo mesmo motivo da esposa anterior, sua homossexualidade. O sucateiro começou então a criar amizade e conviver com vários jovens, todos com idades entre 14 e 17 anos. Fazendo-se passar por amigo, os levava para passear, pagava jantares, bebidas e os presenteava com aparelhos celulares. Ele dizia que tinha poderes sobrenaturais e que comprovava com uma espécie de encenação, evocando espíritos e incorporando entidades. Claro, estes fenômenos eram forjados com efeitos de luz e truques de mágica baratos. Mas, para os inocentes e reclusos jovens do vilarejo, isso os causava admiração e medo. Amigos e caros concidadãos ao nível do mundo inteiro, eu sou Leitão, mestre Grob sábio. Venho aqui dizer que estou preparado para o fim do mundo que se aproxima. Hoje, dia 8 de fevereiro do ano 2010, faltam 6 meses até chegar ao dia 8 de agosto do ano 2010, dia em que está previsto, até mesmo já estudado pela ciência portuguesa, de que há um terremoto que vai acontecer em Portugal. Cerca de 76% da margem costeira será destruída. Nós não podemos permitir que 76% da margem costeira de
Portugal, de norte a sul, seja destruído, o que é que será dos nossos pescadores, da população portuguesa? O que será da vida marítima? Eu estou preparado, mas tu não estás preparado. As vítimas eram levadas a ter uma percepção adulterada da realidade, na qual acreditavam e se sujeitavam ao maníaco, permitindo que ele os manipulasse. Seduzidos pelos poderes do rei Gob, os jovens eram convencidos que existiam cópias sombrias de todos os seres humanos, e essas cópias planejavam a destruição do mundo. Francisco falava que, para que eles fossem salvos, teriam que atingir determinados níveis de energia no corpo. Quando ganhava a confiança dos garotos e sabia que eles estavam convictos dos seus poderes, os levava para sua casa, onde os amedrontava, incorporando entidades sobrenaturais, ou dizendo que vinha a mando delas informá-los de que eles ou seus familiares corriam perigo de morte. E para evitar as terríveis consequências, os jovens deveriam receber injeções de energia, que seriam transmitidas de um corpo para o outro através de relações sexuais. Por medo, os jovens concordavam com os abusos, sendo obrigados a cumprir um calendário de práticas sexuais, para que assim eles pudessem salvar a vida de seus familiares do perigo iminente. Diversas vezes, ele também incitava a prática sexual entre os jovens, onde ficava observando e gravando tudo. Algumas vezes, Francisco Leitão dava bebida alcoólica para os meninos, dizendo que era algum tipo de medicamento ou poção mágica, levando-os a estados de inconsciência para que assim pudesse concretizar as suas intenções. Em várias ocasiões, ele utilizava câmeras de vídeo instaladas na sua residência para filmar as práticas, sem o consentimento das vítimas, é claro. Até que certo dia, 3 pessoas foram suspeitas de divulgar os vídeos produzidos por Francisco, mas as investigações sobre as imagens foram arquivadas por falta de provas. O rei Gob dizia incorporar os espíritos de várias entidades, ao todo seriam 4. Uma delas era chamada de Velho ou Paizinho. Esta era a personalidade mais cruel de Francisco e provavelmente uma das mais antigas. Algumas vítimas chegaram a mencionar o Velho. Este espírito teria cerca de 200 anos, era facilmente irritável, violento e controlador, que punia quem desobedecesse às suas ordens. Outra entidade que supostamente era incorporada por Francisco se chamava Fatinha, uma entidade promíscua que falava de sexo de forma aberta, com uma voz doce e meiga. Ela aparecia apenas para os jovens do sexo masculino e era usada como pretexto para algumas violações. Damásio era uma entidade extrovertida e brincalhona, era a personalidade mais bem-humorada de Francisco. Damásio, o espírito, gostava de fazer brincadeiras e se manifestava na frente de qualquer pessoa. Por último, Dona Mimi ou Dona Mila, personalidade religiosa que funcionava como uma espécie de voz da consciência, alertando as pessoas para o mal que tinham feito. Ela dava conselhos sobre como praticar o bem ou como esquecer as coisas más. Trancado com os jovens em seu castelo, Francisco fazia o que queria. Mas, algum tempo depois, acusações e queixas de abuso chegaram ao conhecimento da polícia em meados de 2009. Infelizmente, o inquérito novamente foi arquivado por falta de provas. Contudo, o processo foi reaberto pouco tempo depois e uma sequência de investigações e buscas foi realizada pela polícia judiciária. Neste meio tempo, novas denúncias foram aparecendo e os investigadores chegaram à conclusão de que o homem já cometia esse tipo de crime há mais de uma década. Em 19 de julho de 2010, ele foi detido preventivamente por ser o principal suspeito de homicídio de 3 jovens. E depois de 2 anos de intensa investigação, Francisco foi finalmente julgado e condenado em 2012 a 25 anos de prisão por ter assassinado Tânia Ramos, de 27 anos, Ivo Delgado, de 22 anos e Joana Correia, de 16 anos. Segundo os investigadores da Unidade Nacional contra Terrorismo, Rei Gob mantinha uma relação sexual com Ivo, namorado de Tânia. Ambos desapareceram em 2008, com 21 dias de diferença. Joana desapareceu em 3 de março de 2010. Ela namorava um rapaz que Leitão seria apaixonado. Joana, Ivo e Tânia eram apenas 3 dos muitos jovens que frequentavam o castelo de Carqueja. A corte do rei Gob era muito maior e não se resumia apenas às terras vizinhas. De acordo com Maria de Fátima, mãe de Joana, uma das vítimas, haviam muitos jovens de todos os cantos de Portugal que o visitavam com frequência. Alguns chegavam a passar meses hospedados em seu castelo. A fama do rei Gob teria passado a fronteira e chegado até a Espanha.
Com o passar do tempo, descobriu-se que ele também era suspeito de ter matado um idoso chamado Antônio, mais conhecido como Pisa-Lagartos, que vivia perto de Carqueja e desapareceu em 1995, sem deixar rastros. Mas, sem provas, o caso foi arquivado na época. Em setembro de 2017, ele foi julgado por 542 crimes de violação sexual, onde foram acrescentados mais 17 anos à sua sentença. Uma das vítimas afirmou ter sido violentado mais de 300 vezes no período de apenas um ano. No caso dos homicídios, os corpos de Tânia, Ivo e Joana nunca foram encontrados. Atualmente, Francisco Leitão encontra-se preso no estabelecimento prisional de Vale de Gideus, onde cumpre a pena máxima por triplo homicídio e abuso sexual de crianças. Francisco Leitão é tido como um preso exemplar, trabalha na lavanderia da prisão e não teve até agora qualquer sanção disciplinar por mau comportamento. O Rei Gob acreditava tanto em sua farsa que tinha até um canal no YouTube, onde propagava suas alucinações. Francisco Leitão dizia que era bruxo, falava com espíritos e encarnava o diabo, e assim assustava e controlava os jovens que passavam pela Carqueja. Uma casa simples que herdou do pai e que mandou reformar, transformando-a em uma espécie de castelo, o castelo do Rei Gob. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado e eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Todos os nomes estão aqui na descrição do vídeo. O meu muito obrigado por apoiarem o canal. Aqui na descrição você também encontrará um link que o levará a todas as nossas redes sociais, como Twitter, Facebook, blog e Instagram. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.